We are going to begin at John chapter 12 Nós vamos para a palavra, nós vamos começar com João capítulo 12, and begin at verse 1. verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Sorry, go back, please. Jesus, 6 days before the Passover, he came to Bethany Antes, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, because this is where Lazarus lived. porque esse é o lugar onde Lázaro morava. Lazarus had been dead, Lázaro estava morto and Jesus had raised him from the dead. e Jesus o tinha ressuscitado dos mortos. And when God does a work in somebody, E quando Deus faz uma obra em alguém, he will visit that person. Ele vai visitar aquela pessoa. He will come back to that person. Ele vai voltar para aquela If pessoa. Christ has raised you from spiritual death, Deus te ressuscitou da morte espiritual. be sure of this, that he will visit you again. Tenha certeza que Ele vai te visitar novamente. He wants to see how his work is doing. Ele quer ver como a obra dele está caminhando. He began his work in your life, Ele começou a obra dele na sua vida and he will return again and again e ele vai voltar de novo e novamente, to see how you progress in the Christian walk. para ver como você está progredindo na caminhada cristã. He hasn't left you. Ele não te deixou. He gave you spiritual life, Ele te deu vida espiritual and Christ returns e Jesus volta where he was glorified. aonde ele foi glorificado. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. We will go to verse 9 of this chapter. Nós vamos para o versículo 9 desse capítulo. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus... Sorry, go to verse. Okay, verse 9. Yeah. Okay, go. Soube numerosa multidão de judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Amen. What is a Christian? Amém. O que é um cristão? He is somebody who has been raised from spiritual death. Ele é alguém que foi ressuscitado da morte espiritual. We were born spiritually dead. Nós nascemos espiritualmente mortos. And the moment you were converted, E no momento que você se converteu, you became alive. você se tornou vivo. How did people know that Saul of Tarsus was converted? Como as pessoas sabiam que Saulo de Tarso foi convertido? Because Jesus said, look, he is praying. Porque Jesus disse, olhe para a oração dele. He was dead, Ele estava morto, but now he's alive because he's praying. mas agora ele está vivo porque ele está orando. Conversion, Conversão, becoming a Christian, se tornar um cristão, is a person going from death to life, é uma pessoa saindo da morte para a vida, like Lazarus. como Lázaro, And it attracts attention. e atraiu atenção. People want to see this great transformation As, in pe- your life. as pessoas querem ver essa grande transformação na sua vida. You say that you are born again, Você diz que você é nascido de novo. and people want to see the difference. E as pessoas querem ver a diferença. The Jews knew that Lazarus had died. Os judeus sabiam que Lázaro tinha morrido. They heard he was alive, Eles ouviram que ele estava vivo. and they came to see. Então eles vieram para ver. This is the greatest miracle. Esse é o maior milagre. When a man or woman is born again of the Spirit of God. Quando o homem e uma mulher são nascidos de novo do Espírito de Deus. The transformation that Jesus works. A transformação que Jesus faz. He is the life giver. Ele é quem dá a vida. Amen. So these people came to see Lazarus. Então essas pessoas vieram para ver Lázaro. Verse 10. Verso 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. So some people are not happy. Então algumas pessoas elas não estão felizes. And when you become a Christian, E quando você se torna um cristão, sometimes people are not happy. algumas vezes as pessoas não estão I can felizes. say in my family they were not happy Eu posso dizer que na minha família eles não estavam felizes. when they saw the change in my life and my sister's life. Quando eles viram a mudança na minha vida e na vida das minhas irmãs. And maybe some of you have experienced this before. E talvez alguns de vocês viveram, experienciaram isso But antes. it is not hostility to us, it is hostility
to Jesus in us. Mas não é hostilidade a nós pessoalmente, é hostilidade a Jesus em nós. Amen. Verse 11. Porque muitos dos judeus, por causa deles, voltaram crendo em Jesus. Amen. Because of Lazarus, Por causa de Lázaro, many of the Jews were leaving that religion and believing in Jesus. muitos dos judeus estavam deixando aquela religião e acreditando em Jesus. Amen. Amém. God used Lazarus Deus usou Lázaro to win people to Jesus. para ganhar pessoas para Jesus. Lazarus was raised from the dead, Lázaro foi ressuscitado dos mortos and people saw the change. e as pessoas viram a mudança. And they knew only God could make that change E eles in his life. E eles sabiam que somente Deus poderia fazer aquela mudança na vida dele. People are observing you. As pessoas estão te observando. You say you're a Christian. Se você diz que você é um cristão, Can they see the difference? eles podem ver a diferença. Can they see the change that Jesus has made in your life? Eles podem ver a mudança que Jesus fez na sua vida. May God use many in this church Que Deus possa usar muitos nessa igreja to bring others to para Jesus. trazer outros para Jesus. Amen. Amém? Let's go to verse 2. So Jesus had come to Bethany Então Jesus tinha vindo para Betânia and gone to Lazarus' house. e ido até a casa de Lázaro. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Amen. There they made him a supper. Lá eles fizeram uma ceia. So they wanted to give a meal in his honor, Então eles queriam fazer uma refeição em honra a ele. and Martha served. E Marta serviu. So why is this detail put there? Então por que esse detalhe foi colocado ali? Because something had happened with Martha. Let's go to Luke chapter 10. Porque alguma coisa aconteceu com Marta. Vamos para Lucas capítulo 10. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Okay, so Martha welcomed Jesus into her house. Então Marta recebeu Jesus na sua casa. This is good. Isso é bom. Then verse 39. Então, no Tinha verso- ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouviu-lhes os ensinamentos. So I want you to remember this, that Mary sat at Jesus' feet and heard his word. Então eu quero que você lembre dessa parte. Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvia os seus ensinamentos. Remember that detail, Lembre esse detalhe. because it will help us to understand later as we go back to John 12. Porque Okay, verse 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique servindo sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Martha was distracted with much serving. Marta estava distraída com muito serviço. She was doing things for Jesus, Ela estava fazendo coisas para Jesus, but not in the right spirit. mas não com o espírito certo. God tells us how we should serve him. Deus nos diz como nós devemos servi-lo. It's not just the thing you are doing. Não é só aquilo que você está fazendo, It is the way you are doing it mas a forma como você está fazendo aquilo. and the manner in which you are doing it. E o modo como você está fazendo aquilo. Amen. Let's Amém. look at Psalm 100 verses 1 and 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Verse 2. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Serve the Lord with gladness. Servir ao Senhor com alegria. It's a privilege and an honor É to um- serve the Lord Jesus. É um privilégio e uma honra servir ao Senhor Jesus. And if you realize that, E se você perceber isso, you will serve him with gladness. você vai servi-lo com alegria. And you won't be doing what Mary was doing, E você não vai fazer o que a Marta estava fazendo, complaining, grumbling, reclamando, criticizing her sister. criticando a sua irmã.
That sort of spirit we don't need in the church. Esse tipo de espírito nós não precisamos na igreja. Serve the Lord with gladness. Sirva ao Senhor com alegria. Do what God has called you to do. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. And stop looking at other people and what they are doing or not doing. E pare de olhar para os outros e o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. And stop criticizing your brothers and E sisters. pare de criticar os seus irmãos e irmãs. Jesus was not happy. Let's go back to Luke 10. Jesus não estava feliz. Vamos voltar para Lucas 10. Verse 40. Marta Okay, sorry, verse 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. You are worried and troubled about many things. Andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Because of that, you didn't worship tonight when you came into church. Por causa disso, você não adorou essa noite quando você veio à igreja. Your attention was not on the Lord. A sua atenção não estava no Senhor. Your eyes were not on Jesus. Os seus olhos não estavam em Jesus. Because you allowed the worries and troubles to affect your spirit. Porque você permitiu que as angústias e as preocupações afetassem o seu espírito. And you didn't worship God. E você não adorou a Deus. God was robbed of your worship Deus foi roubado da sua adoração because of your wrong spirit. por causa do seu espírito errado. You are worried and troubled about many things. Você está inquieta e preocupada com muitas coisas. And you're not trusting God. E você não está confiando em Deus. And you're not putting your faith in God. E você não está colocando a sua fé em Deus. And you're not resting on the Lord's promise. E você não está descansando nas promessas de Deus. Amen. Verse 42. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma coisa. Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. One thing is needed, and Mary has chosen that good part. Pouco é necessário, e Maria escolheu a parte boa. Because Jesus was visiting that house. Porque Jesus estava visitando aquela casa. It was a special moment, Era um momento especial, and he was teaching. e ele estava ensinando. And Mary wanted to hear what God had to say. E Maria queria escutar o que Deus tinha para dizer. At that moment, one thing was necessary: Naquele momento, só uma coisa era necessária: to sit and listen to the word of God. sentar e ouvir a palavra de Deus. Don't lose these Não opportunities, perca essas oportunidades, because when they're gone, they are gone. porque quando elas passam, elas passam. Sit and listen Sente e escute and receive the word that God wants to give you. e receba a palavra que Deus quer dar a você. It will bring peace into your heart. Vai trazer paz ao seu coração. Amen. Amém? Tonight is tonight. Esta noite é esta noite. And leave tomorrow with God. Deixe o amanhã com Deus. You have come here, so hear and understand what God is saying to you. Você veio aqui e escute e entenda o que Deus quer para você. Amen. So we will go back to John chapter 12 and verse 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa. So this is the next occasion, Então essa é a próxima ocasião and Martha is serving, e Marta está servindo, but she's serving in the right spirit. mas ela está servindo com o espírito correto. Amen. Amém? Jesus rebuked her. Jesus a repreendeu, He showed her where she was wrong, ele mostrou a ela onde ela estava errada and she received his word, e ela recebeu a palavra dele. and she changed. E ela mudou. Amen. Amém? Do you have Psalm 141 verse 5? Tem Salmo 100. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreende-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Amen. Let the righteous word of God strike me.
Deixe que a palavra justa de Deus me fale comigo. Let him rebuke me. Deixe que ele me repreenda. It is good for you, brother, É bom para você, irmão, when God rebukes us. quando Deus te repreende. I have a saying. Eu tenho um dizer. I would rather be rebuked by God Eu prefiro ser repreendido por Deus than ignored by God. do que ignorado por Deus. Amen. I will repeat that. I would rather be rebuked by God Eu vou repetir isso. Eu prefiro ser repreendido por Deus than ignored by God. do que ignorado por Deus. You have something to worry about when God no longer is speaking to you. Você tem algo para se preocupar quando Deus não está mais falando com And você. If he speaks to you once, Se Ele fala com você uma vez, twice, 2 vezes, and you reject e it, você rejeita, God will not continue to speak to you. Deus não vai continuar falando com você. Don't refuse when he strikes you. Não coloque de lado quando Ele fala com você. Let him rebuke me. Deixe que Ele te repreenda. It's an excellent oil. É um óleo excelente. Amen. The Amém. rebuke of God A repreensão de Deus is an excellent oil. é um excelente It óleo. will do you good. Vai te fazer bem. It will do you good. Vai te fazer bem. It will bring peace to your spirit Vai trazer paz ao seu espírito. if you will accept his rebuke. Se você aceitar a repreensão dele. Amen. Amen. Praise God. Okay, go back to verse 3 of John 12. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Amen. This is wonderful. Amém? Isso é maravilhoso. Amen. But Amém. Mas, do you remember the previous passage that we read, Luke 10? você lembra a passagem que nós lemos anteriormente, Lucas capítulo 10? It said that Mary sat at the feet of Jesus hearing his word. Diz que Maria se assentou aos pés de Jesus ouvindo as suas palavras. Do you want to be a true worshiper of God? Você quer ser um verdadeiro adorador de Deus? Do you want real worship to flow from your spirit? Você quer que o verdadeiro louvor flua do seu espírito? Then come and hear the word of God. Então venha e escute a palavra de Deus. Mary sat at the feet of Jesus. Maria se assentou aos pés de Jesus. She heard his word, Ela escutou as suas and palavras. then she served God. E então ela serviu a Deus. Then she worshiped God. Então ela adorou a Then Deus. she did something for Jesus Então ela fez algo por Jesus that he never forgot, que ele não se esqueceu and jamais. this world has never forgotten. E esse mundo também não se You esqueceu. can be like Mary. Você pode ser como If Maria. you sit at the feet of Jesus and hear his word, Se você se assentar aos pés de Jesus e ouvir as suas palavras, you will want to do something for Jesus. você vai querer fazer algo por Jesus. I like this Eu gosto disso. because it says she anointed the feet of Jesus, Porque diz que ela ungiu os pés de Jesus, but it ends by saying the house was filled. mas termina dizendo que a casa foi cheia, encheu-se. That's not why she did it. Não é por isso que ela fez She just isso. had eyes for Jesus, Ela só tinha olhos para Jesus, but others were affected. mas outros foram afetados. It would be wonderful Seria if maravilhoso there were 1,000 Marys in this church se houvessem 1000 Marias nessa igreja who have eyes only for que Jesus, têm olhos apenas para Jesus, who want to serve him with all their que hearts, querem servi-lo com todo o coração, with all the gifts that they have. com todos os dons que eles têm. Then the house will be filled E então a casa vai se encher with a beautiful perfume. com um perfume maravilhoso. It will fill the church, Vai encher a igreja. and your one life E a sua vida will affect many souls. vai afetar muitas almas. You will be a blessing to the church Você será uma bênção para a igreja. because your eyes are on Jesus. Porque os seus olhos estão em Jesus. Amen. If you're going to Amém. serve Se você- in the church, Se você vai servir na igreja, do it
for Jesus. Faça isso para Do Jesus. it to Jesus. Faça isso para It says Jesus. she anointed his feet. Diz que ela ungiu os seus pés. His feet are part of his body, Os pés de Jesus são parte do seu corpo. the lowest part of his body. A parte mais baixa do seu She corpo. bowed down to anoint his feet. Ela se ajoelhou, ela se inclinou para ungir os seus She pés. humbled herself Ela se humilhou to anoint the feet of Jesus, para ungir os pés de Jesus. the body of Christ. O corpo de Cristo. Are you willing to serve the lowest members of the body of Jesus? Você está disposto a ungir as partes mais baixas do corpo de Cristo? Will you get on your knees and anoint the feet of Jesus? Você vai ficar você vai se ajoelhar e você vai ungir os pés de Jesus. When was the last time you knelt and prayed for others? Quando foi a última vez que você se ajoelhou e orou por outros? When did you serve your brother or sister last? Quando você serviu o seu irmão e a sua irmã pela última vez? Will you not humble yourself Você não vai se humilhar and serve others in the e church, servir outros na the igreja? body of O Christ? corpo de Cristo. You're doing it for Jesus, Você está fazendo isso because para Jesus. Jesus lives in every part of his body. Porque Jesus vive em todas as partes do seu corpo. The life of Jesus is in every member of his body. A vida de Jesus está em todas as partes do seu And corpo. when you serve his body, E quando você serve o corpo de you are Cristo, serving him. você está servindo a Jesus. You're anointing his feet. Você está ungindo os seus pés. These beautiful feet of Jesus, Estes pés maravilhosos de Jesus, they would be nailed to a cross. eles seriam pregados numa cruz. But before they would be nailed, Mas antes que eles fossem pregados numa cruz, she would give what was most precious to her. ela daria o que era mais precioso para ela. For these beautiful feet, Para esses pés maravilhosos. when the Jews and the Romans put the nails in his feet, Quando os judeus e os romanos pregaram os seus pés, they didn't care. eles não se The importaram. world does not care for the feet of Jesus. O mundo não se importa com os pés de Jesus. The world does not care for the lowest members of the body of Christ. O mundo não se importa com os membros mais baixos do corpo de Cristo. But it's still his body. Mas ainda é o corpo de Where Cristo. is Mary in this church? Onde está a Maria nessa igreja? Why do you keep the perfume to yourself? Porque você está guardando o perfume para você mesmo. Why do you hide what God has given you? Porque você está escondendo o que Deus tem te dado. When will you serve Jesus? Quando você vai servir a Jesus? And the church will be filled Yeah. with the perfume. E a igreja vai se encher com o perfume. Amen. Amém. Jesus was in this house just this time. Jesus estava nessa casa somente esta vez. He visited rarely. Ele visitava raramente. It was a precious time. Era um tempo precioso. 6 days before the Passover. 6 dias antes da A Páscoa. few days before he would die on a cross. Alguns dias antes da sua morte na cruz. The time was precious. O tempo era precioso. The opportunity was precious. A oportunidade era preciosa. And Mary seized the E opportunity. Maria vê a oportunidade. Amen. Amém. Amen. She had a selfish reason for not doing this. Ela tinha uma razão egoísta para não fazer isso. It was hers. Era dela. It was expensive. Era um perfume caro. I don't know if she got it as a gift Eu não sei se ela recebeu como um presente or if she bought it herself, ou se ela comprou ela mesma, but it belonged to her. mas pertencia a ela. And maybe she was saving it for her own E talvez ela estivesse guardando isso para ela mesma. special moment. Um momento especial. But when she saw Jesus in the Mas house, quando ela viu Jesus na casa, she said, I must do this. ela disse: eu preciso fazer isso. Now is the moment. Agora é a hora. Now is the time to serve him. Agora é a hora para servi-lo. Do you have tomorrow? Você tem amanhã? Maybe.
Talvez. Do you have next year? Você tem o próximo ano? We don't know. Nós não sabemos. But we know Jesus is in the house tonight. Mas nós sabemos que Jesus está na casa hoje we à know we noite. can worship him. Nós sabemos que nós podemos louvá-lo e Amen. adorá-lo. It's like the message that was preached here this morning, É como a mensagem que foi pregada aqui esta manhã, Psalm 118. Salmo 118, It says in verses 17 and 18, diz no verso 17 e 18, it says the dead cannot praise God. diz que os mortos não podem adorar a Deus. The dead can't praise God, Os mortos não podem adorar a Deus. but we will bless him Mas nós vamos abençoá-lo, because we're not dead. porque nós não estamos mortos. We're alive in Christ Nós Jesus. estamos vivos em Cristo Jesus. We will bless the Lord Nós vamos abençoar a Deus. from this time forth Desse momento para frente and forevermore. e para sempre mais. Amen. Watch Amém. that video Assista esse vídeo of this morning's ministry da ministração desta manhã, sometime during this week. algum momento durante essa And may semana. God stir your heart E que Deus balance o seu coração to do something for Jesus para fazer algo para Jesus. and wiped his feet with her hair. Ela secou o pé de Jesus com seus cabelos. A woman's hair O cabelo de uma mulher is her glory. é a glória dela. But what was her glory, Mas o que era a glória dela, she used for Jesus. ela usou para Jesus. Not unto us, Não por nós, not unto us, não a nós, but to your name be the glory. mas ao seu nome seja a glória. Amen. Verse 4. Verso 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para tirá-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Amen. She was criticized. Ela foi criticada. And if you serve God, Se você serve a Deus, if your eyes are on Jesus, se os seus olhos estão em Jesus, people will criticize you. pessoas vão te criticar. It shouldn't be. Não deveria ser assim. And I think if you're criticizing others, there's something wrong. E eu acho que se você está criticando a outros, tem alguma coisa errada. Because when a man or woman is filled with the Spirit of God, Porque quando um homem ou uma mulher está cheio do Espírito de Deus, they just want to encourage. eles só querem encorajar, They want to help. eles querem ajudar, They want to show love. eles querem mostrar amor. And they don't do this. E eles não fazem isso. Amen. Amém? What was Jesus' reaction? Verse 6. Qual foi a reação de Jesus? Verso 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Verse 7. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. If you're criticized Se você for criticado and you have been just doing what you're doing for Jesus, e você está fazendo o que você está fazendo por Jesus, Jesus will defend you. Jesus vai te defender. Jesus will defend you. Jesus vai te defender. Let her alone. Deixa ela em paz. This word blessed me this week Essa palavra me abençoou essa semana. because if you're going to be a pastor or a preacher Porque se você vai ser um pastor ou um pregador and you try to do your best, e você tenta fazer o seu melhor, people will criticize, as pessoas vão criticar. but Jesus will defend you. Mas Jesus vai te defender. Amen. Leave Amém. her alone. Deixa em paz. He will protect you. Ele vai te proteger. Bring your hurt Traga a sua dor to Jesus. a Jesus. Mary didn't answer Judas. Maria não respondeu a Judas. She didn't try to defend herself. Ela não tentou se defender. It's better if you let Jesus defend you. É melhor se você deixar que Jesus te defenda. And he will. E Ele vai. He knows your heart. Ele sabe o seu coração. He knows why you're doing what you're doing. Ele sabe o porquê você está fazendo o que você está And fazendo. if your eyes are on him E se os seus olhos estão nele and for him, e para ele, he will stand by you. ele vai se colocar do seu lado, ele vai ficar Amen. do seu lado. She has kept Amém. this for the day of my burial.
Guarde isso para o dia que me embalsamarem. You know, Mary, Você- what she did, she was motivated by the Spirit of God. Você sabe, Maria, o que ela fez? Ela estava motivada pelo Espírito de Deus. I believe the Holy Spirit touched her. Eu acredito que o Espírito Santo a tocou. Remember in the second verse, I think it says Martha served. Lembre no segundo verso, eu acho que diz que Marta serviu. So I think Mary saw Martha serving. Então eu acho que Maria viu Marta servindo. And she said to herself, I must do something. E ela disse a ela mesma, eu preciso fazer algo. And it's wonderful that you could be serving God and that somebody else will say, I want to do something for Jesus. E é maravilhoso que você pode estar servindo a Deus e outra pessoa pode ver você e dizer, eu também quero servir a Jesus. The Holy Spirit prompted her, O Espírito Santo a chamou, but it had a deeper purpose than she realized. mas havia um propósito muito mais profundo do que ela mesma podia imaginar. Jesus says, she did this to prepare me for my burial. Jesus diz, ela fez isso para me preparar para o meu enterro. Amen. Amém? Now think about this. Agora pense sobre isso. The burial was after his death, O enterro era depois da sua morte. and the perfume would be upon Jesus when they were burying him. E o perfume estaria sobre Jesus quando eles o estivessem enterrando. This was days before. Isso foi dias antes. So if the perfume was on him when he was buried, Então, se o perfume estivesse sobre ele quando ele estivesse sendo enterrado, then it means that as Jesus died, isso significa que Jesus teria morrido. the perfume was on him then. O perfume estaria nele, então. And I believe, E eu creio, surrounded by people who hated him, rodeado de pessoas que o odiavam, as Jesus died on the cross, enquanto ele morria na cruz, in agony, em agonia, with the people shouting insults at him com as pessoas gritando insultos a ele and making fun of him, e gozando dele. he had one comfort. Ele tinha um conforto. He could smell the perfume. Ele poderia sentir o perfume. He knew that someone loved him. Ele sabia que alguém o amava. That perfume was at Calvary. Aquele perfume estava no Calvário. Jesus never forgot what that woman did for him. Jesus nunca esqueceu o que aquela mulher tinha feito por ele. And whatever you do for Jesus E o que quer que seja que você faça por Jesus, will not be forgotten. não vai ser esquecido. Amen. Amém? We're going to have the bread and wine. Nós vamos ter a Santa Ceia agora. I want you to think about Jesus on the cross. Eu quero que você pense sobre Jesus na cruz. And I want that from this church, perfume will ascend into heaven E eu quero que o perfume seja levantado dessa igreja para os céus, as we praise him enquanto nós o adoramos and worship. e o louvamos. Amen. Amém.